Sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre a incontinência urinária e hoje nós vamos falar sobre a bexiga hiperativa. Bom, popularmente ela é conhecida como bexiga nervosa, mas se a gente for falar de um aspecto mais científico, ela é uma síndrome caracterizada por sintomas como urgência urinária, frequência urinária aumentada e muitas vezes a noctúria, que é justamente essa necessidade de urinar durante a noite. Então, fisiologicamente falando, o normal é o quê? É a gente ter controle da nossa bexiga. Então, eu tô com vontade de ir ao banheiro, eu consigo justamente segurar até eu poder ir ao banheiro, eu consigo segurar durante o caminho de ir ao banheiro. Na bexiga hiperativa, eu não tenho esse controle. É como se a bexiga controlasse quando que eu devo ir ao banheiro. E por que isso acontece? Bom, quando a gente olha na parte da fisiologia, a gente tem o nosso sistema nervoso conectado ali com a bexiga. Esse sistema nervoso, ele vai ser responsável por enviar mensagens e por processar as mensagens, né? Justamente com a vontade de ir ao banheiro, ou o pensamento, eu tenho que segurar para chegar ao banheiro. Então, essas informações passam justamente por meio dessa conexão. Então, qual é a fisiologia normal? A gente vai ter justamente o armazenamento. Então, o que acontece? Nessa imagem aqui, a gente consegue ver que a bexiga ela é revestida por um músculo, e esse músculo é o músculo detrusor. E aí, quando a gente está na fase de enchimento da bexiga, esse músculo ele vai estar justamente relaxado. E aí, a gente tem os músculos aqui, ó, que a gente chama de músculo do assoalho pélvico. Esse músculo, ele vai ser justamente responsável por sustentar a bexiga e por envolver ali a uretra. E aí ele forma um esfíncter uretral externo. E assim ele impede a saída da urina quando a bexiga está relaxada. Então, eu estou enchendo e o músculo, ele como se estivesse fechando essa porta, impedindo a urina de sair. Conforme vai enchendo, quando chega mais ou menos na metade ali da capacidade total da bexiga, vem aquele primeiro desejo de urinar. E é isso que a gente fala, não, daqui a pouco eu vou. E aí você consegue segurar mais porque é um desejo voluntário e aí você inibe até o momento que você possa ir ao banheiro. E o que acontece? Normalmente a nossa bexiga, ela tem uma capacidade de 300 a 500 ml. E aí o normal é que a gente fique ali mais ou menos de 3 em 3 horas indo ao banheiro. Então, nesse primeiro estímulo, eu consigo segurar. E aí vai passando o tempo, a bexiga vai enchendo mais, até que surge ali uma necessidade de você ir ao banheiro, que é justamente aquele momento que você fala, não, agora eu tenho que ir ao banheiro. E aí o que vai acontecer? O esfíncter uretral interno, que antes estava contraído, né, para impedir a passagem da urina, recebe a mensagem lá do sistema nervoso que agora você precisa eliminar aquela urina. Então ele vai relaxar. Só que o esfíncter externo, né, ele é a partir da nossa vontade. Então a abertura dele vai ser justamente por meio de uma ação voluntária nossa. Justamente para você permanecer contraído para dar tempo de você chegar ao banheiro. Só que o que acontece? Por mais que esse músculo seja o mais forte ali que ele pode ser, se você tiver muito, com a bexiga muito cheia, você está tendo uma pressão ali da bexiga sobre esse músculo. Então você imagina uma porta fechada e várias pessoas ali, milhares de pessoas empurrando essa porta. Uma hora a porta vai abrir. Então essa pressão da bexiga está tão forte que aí esse músculo do assoalho ele vai relaxar mesmo contra a nossa vontade e a urina vai sair. Você vai ter ali esse escape da urina, né? Então, você acaba tendo essa falha na comunicação porque você foi, não deixou ela encher por muito tempo. E aí que entra a bexiga hiperativa. A bexiga hiperativa é justamente quando essa conexão entre o sistema nervoso e a bexiga, ela está interrompida, ela não está funcionando adequadamente. Seja porque eu tenho alguma lesão neurológica, alguma infecção, alguma questão emocional que desregulariza tudo. E aí você acaba não tendo controle desse hábito ali urinário e acaba que esse músculo detrusor, ele fica ali contraindo de uma forma involuntária. Por quê? Para eu ter eliminação de urina,
esse músculo ele precisa contrair para empurrar a urina. Se ele não estiver contraindo adequadamente, você tem essa perda de urina várias vezes, até mesmo quando você tem o enchimento em poucas quantidade ali daquela bexiga. As principais causas são justamente alterações hormonais após a prostatectomia. Por quê? Porque quando eu tenho a questão do aumento da próstata, eu acabo alterando o funcionamento da minha bexiga. Isso vai acontecer porque quando a próstata ela aumenta de tamanho, ela vai comprimindo algumas estruturas, ela vai obstruindo algumas passagens e aí ela acaba obstruindo a saída da urina. E aí faz com que você tenha que fazer mais força para urinar. E aí você acaba alterando esse funcionamento adequado da urina. A gente pode ter causas emocionais, como ansiedade, causas comportamentais, né? Que é o quê? Quando você fica ali postergando. Então dá vontade de ir ao banheiro, só que você espera mais um pouco, espera mais um pouco, e aí você acaba gerando ali esse desequilíbrio de contração e relaxamento, acaba que a bexiga fica assim, sem saber quando que vai ter o relaxamento, quando que vai ter a contração. O prolapso genital, que é justamente quando esses músculos do assoalho pélvico, eles ficam fracos, então eles não conseguem mais sustentar ali a bexiga. E a causa idiopática, que é justamente quando você não tem ali uma causa definida, né? Você não sabe o que originou essa bexiga hiperativa. Quando a gente vai para os sintomas, você tem uma frequência urinária aumentada, então mais de 8 micções por dia, a necessidade de levantar à noite para urinar, a necessidade urgente de urinar, ou seja, quando vem a vontade, você tem que ir correndo para o banheiro, você para tudo que você está fazendo para ir ao banheiro, e aí você tem muitas das vezes essa perda de urina, né? Esse escape, porque não dá tempo de você chegar ao banheiro. E a vontade de urinar, mesmo com uma pequena quantidade de urina na bexiga, justamente por causa dessa contração ali inadequada do músculo detrusor. O diagnóstico, né, ele vai se dar principalmente por meio do exame urodinâmico, que vai ser importante ali para você fazer essa avaliação da atividade da musculatura da bexiga, né, principalmente ali as contrações involuntárias do músculo detrusor, visto que ele é responsável ali por expulsar essa urina, então você vai conseguir ali monitorar esse processo de contração. E quando a gente vai justamente para o tratamento, o que a gente tem? A gente tem a terapia comportamental, e aqui eu trouxe o exemplo do que a gente faz no projeto, que é o quê? A terapia comportamental tem como objetivo principal regularizar esse tempo entre as idas ao banheiro. Porque você tem uma capacidade vesical que você consegue ali ter um intervalo de 3 horas, por exemplo, de 4 horas entre as idas ao banheiro. Só que a terapia comportamental também está relacionada com seus hábitos alimentares. Então, assim, não adianta você diminuir a ingesta hídrica, né, a ingesta de água, para evitar essa bexiga hiperativa, porque o seu corpo ele tem demandas. Então, você tem que continuar mantendo essa ingesta de líquidos adequada, né, de 1,5 litro para se manter hidratado. Você tem que ali reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, de cafeína, né, temperos apimentados, o consumo de frutas cítricas, que também é importante. Dentro da terapia comportamental, a gente tem ali os exercícios perineais, que são justamente importantes para você fortalecer ali aquele músculo. E você tem justamente a eletroestimulação, porque a eletroestimulação, ela tem justamente um ponto importante de que vai enviar estímulos ali parasacrais que vão ser justamente importantes para enviar essas mensagens, né? Esses estímulos para manter ali essa conexão com a musculatura, enviando as mensagens referentes ali à contração e relaxamento, que é importante ali para a fase de enchimento e esvaziamento dessa bexiga. Então, revisando aqui, a gente tem aqui a bexiga,
Aí aqui a gente tem a uretra, que é justamente onde vai ter a passagem da urina. Nós temos o músculo detrusor, que é justamente esse músculo que está revestindo a bexiga. E aqui nós temos os músculos periuretrais que estão ao redor, né, da uretra, que é justamente os músculos do assoalho pélvico. E aí o que vai acontecer? Quando você faz aqueles exercícios perineais, você vai ter justamente a ativação ali desses músculos do assoalho pélvico. E aí, quando você tem ativação desses músculos, você acaba enviando ali um estímulo lá para a medula espinhal, que faz parte do nosso sistema nervoso. E aí, em resposta, você vai ter uma resposta reflexa ali para a bexiga. E essa resposta reflexa é justamente com o objetivo de inibir ali justamente o músculo. Você vai ter um reflexo que a gente chama de reflexo períneo detrusor inibitório, que vai inibir ali o músculo detrusor. Qual é o objetivo dessa inibição? É justamente levar o relaxamento dessa bexiga. E aí, quando você gera esse relaxamento, você acaba tendo ali um aumento da capacidade de vesical. Consequentemente, você melhora esses sintomas de urgência. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários.